Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile Simões, eu sou professora de Penal e Processo Penal aqui da casa e agora a gente vai continuar a nossa aulinha da Lei 9.099/95, Juizado Especial Criminal. Hoje eu trouxe para vocês a parte do procedimento sumaríssimo, porque a gente viu que na primeira aula que eu gravei, que foi postada na outra semana, nós vimos a fase preliminar e essa é a parte do procedimento sumaríssimo, ok? E então eu coloco aqui basicamente isso pra gente, para assistir a aula anterior, porque nela eu vou falar o que é a infração de menor potencial ofensivo, ou seja, a competência. Eu falo os critérios do GCRIM que orientam o GCRIM e a fase preliminar em si. Agora a gente vai começar o procedimento sumaríssimo. Começa a partir do artigo 77. O que fala o artigo 77? Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese do artigo 76, ou seja, até coloco aí embaixo para vocês, a transação penal, ok? Continuando. O Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, a denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. O que esse artigo quer dizer? É para dar continuidade depois da fase preliminar. Ou seja, se não conseguiu fazer aquela transação penal que a gente viu, pelo réu, pela parte, não ter comparecido o acusado, ou não tem elencado, não tem preenchido os itens, os tópicos, os requisitos que falam para a transação penal, então vai ter que dar continuidade no procedimento, certo? Então o artigo 77 fala basicamente isso para a gente. De imediato, o MP tem que oferecer a denúncia oral, ok? O parágrafo 1º do artigo 77, que fala nesse próximo slide, fala assim, ó. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo, prestem atenção, de ocorrência referido no artigo 69. Qual que é o termo do artigo 69? Aquele termo circunstanciado que a gente vai falar. No próximo slide eu coloco rapidinho para vocês, mas quem não viu, assista a aula anterior, que eu explico basicamente isso. Com a dispensa do inquérito policial, ou seja, realmente o papel, o fundamento do termo circunstanciado é esse, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. O que quer dizer isso daqui? O exame de corpo de delito pode ser dispensado em que situação? Ou quando tiver um boletim médico ou uma prova equivalente, ok? Não vamos confundir o significado dessa palavra prescindir-se-á. Então, basicamente, o que tem que ficar atento nesse artigo é termo circunstanciado, ou seja, não existe inquérito policial no juizado especial criminal, e essa questão da dispensa do exame de corpo de delito, ok? Próximo. Esse próximo slide é justamente isso que eu vou falar, o artigo 69. O que fala o artigo 69? Lavrará o termo circunstanciado à autoridade policial, não é o inquérito. Essa parte da investigação a gente chama de termo circunstanciado, tá? Se tiver dúvida, assiste a aula passada que eu falei da fase preliminar, que lá eu explico direitinho essa questão, ok? Continuando, parágrafo 2º do artigo 77. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 dessa lei. O que quer dizer isso? Não entendi nada, professora. Calma. O que o MP vai ter que fazer nessa situação? Se for um caso que precisa de muita perícia, se for um caso que não é fácil a localização do acusado, do réu, enfim, o que tem que fazer o MP? Ele pede para transferir a competência do juizado especial criminal para a justiça comum, para o juízo comum criminal, ok? Então, não seria mais o procedimento sumaríssimo em si, nesse caso. Por quê? Porque o caso é muito complexo. E pelos critérios do GCRIM, que a gente viu no artigo 62, se eu não me engano, então não pode continuar aqui o processo, porque tem que respeitar esses critérios. Então, o que vai fazer? O MP pede essa transferência, ok? É basicamente isso que fala o artigo. O artigo 66, parágrafo único, eu coloco aí embaixo para deixar claro qual que é o texto da lei, que fala, não encontrado o acusado, para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum, para a adoção do procedimento previsto em lei. É basicamente isso que quer dizer. Então, vai ser uma transferência da justiça, do procedimento sumaríssimo do GCRIM, para o juízo comum, para que possa ser feita essas diligências, para que possa ser localizado, por exemplo, por edital, ou o acusado quando não encontrado, ok? É basicamente isso que o MP vai ter que fazer.
O parágrafo 3º do artigo 77 fala assim, ó, na ação privada, na ação penal de iniciativa do ofendido, ou seja, eu antecipei, na ação penal privada, poderá ser oferecida a queixa oral, que é como se fosse a denúncia oferecida pelo MP. Cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção de providências previstas no parágrafo único do artigo 66 dessa lei. Mesma coisa. Se for complexo demais, por mais que seja uma ação penal privada, o que vai ter que fazer? O juiz vai analisar e ver se tem que transferir a competência para o juízo comum criminal, ok? Artigo 78. Vamos lá. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzido a termo, ou seja, tem que estar escrito, entregando-se cópia ao acusado, porque o acusado tem que estar ciente do que ele está sendo acusado, ok? E é pela denúncia que ele vai saber o que o MP está querendo ou pela queixa que o ofendido está querendo, o que está imputando a ele. Que com quem ela ficará citado, ó, então o acusado vai ficar citado, imediatamente cientificado, da designação de audiência do dia e hora para audiência de instrução e julgamento. A partir do momento que ele recebe essa cópia, então ele já está ciente e citado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, ok? Da qual também vai tomar ciência quem? Não só o acusado, o MP, o ofendido, o responsável civil e eventuais advogados que estiverem presentes, tá bom? Então esse artigo é importante porque já demonstra quando vai ser citado o acusado nessa situação. E a partir do momento que ele está presente lá, ele recebe a cópia do termo, da denúncia ou da queixa, a partir daí ele já está citado e já vai saber a data que vai ser a audiência de instrução e julgamento, tá bom? O artigo 78 é basicamente isso. Parágrafo 1º do artigo 78. Se o acusado não estiver presente, ou seja, ele não foi nessa audiência preliminar que vai dar ensejo à posterior audiência de instrução e julgamento. Então, se o acusado não estiver presente, ele vai ser citado na forma dos artigos 66 e 68 dessa lei e cientificado da data da audiência, instrução e julgamento. Ou seja, se ele não está presente, se ele está presente, ele é citado na hora. Se ele não está presente, ele vai ter que ser citado por uma das formas dos 66 e 68, os artigos que falam disso. Ele vai ser citado uma dessas formas e já vai saber qual é a data de instrução e julgamento da audiência que vai ser. É importante dizer, juizado especial criminal só vale citação por correio, aviso de recebimento, ou oficial de justiça, hein? Edital pode? Assiste a aula passada que lá eu explico direitinho porque não pode citação por edital. Então vamos lá. Então ele vai ser citado da audiência de instrução e julgamento, o acusado se não estiver presente, devendo trazer ainda as testemunhas, que ele vai trazer para a audiência de instrução, que é nessa audiência que vai ser ouvido as partes, enfim, e apresentar requerimento de intimação no mínimo 5 dias antes da realização. Esse requerimento para intimação é das testemunhas, ok? Se ele não consegue trazer as testemunhas por livre e espontânea vontade, ele pede isso no mínimo 5 dias antes da data da audiência, para que elas permaneçam, para que elas venham em juízo, e se não vier, pode vir a comparecer de forma coercitiva, tá bom? É por isso que é a importância desse artigo. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido, o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 dessa lei, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Mesma coisa, não está presente o ofendido, o responsável civil, vai ser intimado por uma daquelas duas formas, ou pelo correio por AR, ou por oficial de justiça. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista do artigo 67 dessa lei. Então, as testemunhas também que estão arroladas lá, se a parte não conseguir, enfim, localizá-las, não chamar, vai ser intimadas da forma 67. Correio ou oficial de justiça, tá bom? Que eu coloco para vocês rapidinho o que fala o artigo 67, que é justamente por correspondência com AR, aviso de recebimento, ou se for uma pessoa jurídica, um representante um funcionário encarregado na recepção recebe, é obrigado a receber pela pessoa jurídica, ou pode ser oficial de justiça, não necessariamente tendo um mandado ou uma carta precatória para cumprir, ok? É assim, não falem edital, não confundam. Artigo 79. No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, ou seja, a gente já está falando da audiência de instrução e julgamento, que é completamente diferente da audiência preliminar, tá bom? Se na fase preliminar não tiver havido a possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo MP, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 dessa lei. O que quer dizer esse artigo? Tendo audiência de instrução e julgamento, comparece o acusado, comparece a vítima, o MP está lá. O que acontece?
Se ele não compareceu na primeira audiência e por conta disso não pôde o MP oferecer a transação penal para ele, o MP é obrigado na audiência de instrução e julgamento a oferecer a transação penal, se cumpridos os requisitos, ok? É isso que está falando aqui. Quando fala tentativa de conciliação ou oferecimento de proposta pelo Ministério Público, essa tentativa de conciliação é aquela questão da pecuniária, de responsabilidade mesmo pecuniária. Esse oferecimento de proposta é a transação penal. Traduzindo aqui esses termos, é isso que quer dizer. Então, se o réu não compareceu, o MP tem que oferecer, no início da audiência de instrução e julgamento, essa maneira de conciliar ou a proposta da transação penal, ok? O artigo 79 fala isso pra gente. 80. Nenhum ato será adiado, ou seja, aqui já demonstrando o critério, um dos critérios que fomentam o juizado especial criminal. Então, nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, ou seja, tem que fazer aquele ato, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Ou seja, se a pessoa foi intimada a comparecer e não compareceu, o juiz pode mandar que ocorra a condução coercitiva para que venha comparecer no processo, na audiência, para ser ouvido e, enfim, dar continuidade, porque é a celeridade do processo no juizado especial criminal, ok? Artigo 81. Agora a gente vai começar a falar realmente da audiência. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, ou seja, ele já ouviu qual foi a acusação por meio da denúncia ou pela queixa, agora é a vez da resposta à acusação pelo defensor do acusado. Então, ele vai dar a palavra para o defensor responder à acusação, e após o juiz vai analisar se ele recebe ou não a denúncia. Se receber a denúncia, a gente fala que o processo começa daí, com o recebimento da denúncia, tá? Ou a queixa, enfim. Recebendo a denúncia, dá continuidade processual. Se não receber a denúncia, acaba o processo ali. Então, vamos lá. Após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa, havendo recebimento, ou seja, o juiz recebeu, taca processo para frente, vai ser ouvida a vítima. Serão ouvidas depois as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Por último, interroga-se o acusado e então vai começar os debates orais para prolatar a sentença. Então, você tem que prestar atenção nessa ordem. Ouve a vítima, depois da vítima, ouve as testemunhas da acusação, como se fossem as testemunhas da vítima. Depois, ouve as testemunhas da defesa, ou seja, do acusado, e interroga o acusado, ok? E depois disso, passa-se para os debates orais, o MP e a parte vão debater, fazer as conclusões finais, para o juiz prolatar a sentença. Ou seja, ritmo acelerado do processo, certo? É um dos critérios do juizado especial criminal. Parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as considerar excessivas, impertinentes e protelatórias. Então, todas as provas que tiverem que ser produzidas vão ter que ser produzidas nessa audiência. Não pode ficar postergando o processo, pedindo para se fazer mais provas e etc., porque não é característica do procedimento do juizado especial criminal, tá bom? Parágrafo 2º do artigo 81. De todo o ocorrido na audiência será lavrado um termo, ou seja, tem que lavrar um termo que tem que ser escrito, assinado pelo juiz e pelas partes, então tem que ser escrito, certo? Contendo um breve resumo dos fatos relevantes na audiência e a sentença, ok? O parágrafo 2º do artigo 81 fala justamente isso. Parágrafo 3º. A sentença, o juiz pode dispensar o relatório justamente por esse critério da informalidade e celeridade, mencionando os elementos de convicção do juiz. A fundamentação do juiz é basicamente isso que ele está querendo dizer. Dispensa o relatório, fundamentação. Aí ele vai fundamentar a sentença, tá bom? Um parênteses aqui que eu faço, já do artigo 81, é o nosso querido sursi processual. O que fala o artigo 89 que determina o sursi processual? Que tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a banca da VUNESP adora perguntar sobre o texto desse artigo. Então, vamos lá, ó. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ou seja, ele oferece a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, sursi processual, ok? Suspensão do processo, por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime.
presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal. O que fala isso daqui? É uma proposta também, mais uma benesse dada pelo processo penal, nesse caso pelo Código Penal, que significa dizer o quê? Vai ocorrer a suspensão do processo, ou seja, o processo vai ficar suspenso ali se você tiver preenchido os requisitos, se a pena mínima, por exemplo, for igual ou inferior a 1 ano, e não estiver sendo processado, etc., vai suspender um processo enquanto você vai ter que cumprir algumas especificações do juiz. Se cumprir as especificações do juiz, por exemplo, você não vai ter uma sentença contra você. Vai acabar ali, o juiz vai extinguir a punibilidade ali, ok? Por isso é uma benesse, é uma vantagem muito grande, porque você não vai ter nenhuma sentença condenatória contra você se for realmente, se o juiz achar que as provas venham a te condenar. Então é uma benesse muito grande, suspensão processual, suspensão do processo. Não a suspensão condicional da pena que a gente vê aqui no CP, que é a suspensão da pena. São institutos diferentes, não confundam, tá bom? Então o 89 fala basicamente isso. O 89, parágrafo 1º, fala assim: se aceita a proposta pelo acusado, ou seja, ele aceitou essa suspensão do processo que o MP ofereceu, e o defensor também junto concordar, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova, que é esse período que eu falei que ele vai ter que respeitar as especificações que o juiz vai vir a decidir. É basicamente isso. Aqui eu coloco, é o sursi processual, ok? Então, se for aceito isso, o juiz vai fazer a suspensão condicional do processo. Sob as seguintes condições, vai se submeter ao período de prova sob as seguintes condições, presta atenção. Reparar o dano, salvo se for impossível, a impossibilidade de fazê-lo, ou seja, não posso reparar o crime que eu cometi, não, ou a infração que eu cometi, enfim, a conduta que eu pratiquei não me dá a possibilidade de fazer isso, então não se repara o dano, não tem problema. Proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, você bebeu e dirigiu. Existe um crime que a sanção, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. O juiz pode determinar que você, nesse período de prova, você fique proibido de dirigir, de frequentar baladas, enfim. Dirigir você já vai estar. Mas de frequentar baladas, lugares que tenha bebida alcoólica, etc. Esse é o exemplo que quer dar esse artigo. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Ou seja, não posso viajar por muito tempo sem avisar o juiz tem que me autorizar. E comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Vai ter que ir mensalmente no cartório falar, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo isso da minha vida e etc, ok? O 89, parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato, à situação pessoal do acusado. Além disso, o juiz pode determinar outras situações, como, por exemplo, que seja dada cesta básica, por exemplo. É uma possibilidade que o juiz pode conceder um dos requisitos pelo período de prova, ok? Então, é isso que quer dizer o parágrafo 2º. Ele pode fazer coisas além do que está ali já estipulado no rol anterior. O parágrafo 3º fala da questão que a suspensão será revogada. Será obrigatória, ok? Olha o verbo. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. É muito claro o que fala esse artigo. Então, se a pessoa que se beneficia da suspensão condicional do processo venha ser processado por outro crime ou não reparar o dano, vai ser revogada a suspensão. Continua o processo dali, ok? Agora o parágrafo 4º. A suspensão poderá, então é facultado, ok? Ao juiz, é facultado ao juiz, ser revogada. Então, enquanto um é obrigatório, o outro é facultado, ok? Então, a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção, que é uma situação bem mais branda do que um crime, ou descumprir qualquer outra condição imposta, ou seja, ele não compareceu mensalmente. O juiz pode revogar, é facultado ao juiz, ok? Parágrafo 5º do artigo 89. Expirado o prazo, sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Se eu cumprir a suspensão condicional do processo no prazo determinado, o juiz declara extinta a punibilidade. Acaba ali o processo. 89, parágrafo 6º. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo, ou seja, para a prescrição ali, ok? Tá suspenso o processo, parou a prescrição, não vai contar nesse tempo, tá bom? Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos, ou seja, vai continuar o processo normal.
vai ser ouvido a vítima, as testemunhas da vítima, ele vai ter que apresentar resposta à acusação, vai ser interrogado, vai ter debates orais, prolatou a sentença, ok? É isso que quer dizer esse artigo. Finalizando já deu a sentença o juiz, aí fala o artigo 82. Caberá apelação, ou seja, acabou aquele parênteses que a gente estava vendo, tá bom? Então vamos lá. Caberá apelação da decisão da rejeição da denúncia ou da queixa, ou seja, o juiz recebeu a denúncia ou o juiz rejeitou a denúncia ou a queixa, desculpa. Então, o recurso que você pode entrar é a apelação. Ou da sentença, cabe apelação. Poderá ser julgada por uma turma composta de 3 juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então, cabe apelação nessas 2 hipóteses no juizado especial criminal. O prazo da apelação, 82 parágrafo 1º, 10 dias, diferente do Código de Processo Penal, que são 5. Então, vai ser contados da ciência da sentença, ou seja, automaticamente na audiência já tem ciência, pelo MP, pelo réu, pelo defensor. Por petição escrita, tem que oferecer a apelação, da qual constarão as razões e o pedido que você quer que seja mudado, seja, enfim, retificado. Então, é basicamente isso, apelação 10 dias e tem que ser escrito, ok? O recorrido será intimado, depois oferecer a apelação, então o recorrido será intimado a oferecer a resposta escrita, as contras-razões, no prazo de 10 dias, ok? As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa, e se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, vai servir como súmula no acórdão. Basicamente isso. Último artigo para a gente ver agora. Cabem os embargos de declaração, artigo 83. Na sentença ou acordo, quando houver obscuridade, contradição e omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão postos por escrito ou oralmente, então cabem essas 2 hipóteses, no prazo de 5 dias. O prazo é 5, diferente do CPP que o prazo é 2. Cuidado. Contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração vão interromper o prazo, parágrafo 2º do artigo 83, para interposição de recurso. E a última questão, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Gente, acabou o juizado especial criminal, é basicamente isso. Não tem muita dificuldade, nem muito segredo. Vamos estudar que vai dar tudo certo e contem comigo para o que precisar, ok?